Olá, crianças! Vamos começar a nossa aula de ciências. Hoje nós temos um assunto bem interessante, bem desconhecido de vocês, né? Então, pelo início da nossa unidade, vocês já viram, como falaram para mim, que alguns assuntos vocês ainda não conhecem. Vamos começar pela correção da nossa aula passada, certo? Livro, página 141. Então, vamos lá. Questão 1. Complete as lacunas utilizando as palavras do quadro. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar tudo. Consigo. Os micro-organismos são seres tão pequenos que só é possível visualizá-los com o auxílio de um instrumento chamado microscópio. Certo? Continuando. Conhecidos como seres microscópicos. Muitos micro-organismos atuam na decomposição da matéria orgânica, enquanto outros podem causar doenças. Certo? Confiram aí se completaram dessa forma. Vamos continuar. Questão 2 pedia para você relacionar, certo? Então vamos aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar tudo. Prende o material a ser usado. Letra E. Permite pequenos ajustes no foco da imagem. É o micrométrico. Letra C. Projeta a luz para iluminar o material a ser observado. A. O espelho. Serve de suporte para o material a ser observado. D. Platina. E aumenta as imagens do material a ser observado. B. Lente objetiva. Então, E, C, A, D e B. Questão 3. Observar a imagem que mostra 3 placas de Petri contendo meios de cultura. Pode-se dizer que há seres vivos nesses meios de cultura? Sim, esses seres vivos são micro-organismos, né? Provavelmente bactérias. Então, eu posso dizer sim que existe provavelmente bactérias que se tornaram visíveis devido ao desenvolvimento de colônias. Então, vocês sabem que quando as bactérias elas vão se aglomerando, elas vão formando colônias. Então, pode-se dizer que há seres vivos? Sim, elas estão visíveis a olho nu porque formaram as colônias. Agora vamos a 142 até a 145. Como são os micro-organismos? Eles são representados por diferentes seres. Bactérias, protozoários, algumas algas e alguns fungos. A maioria é unicelular. O que vem a ser unicelular? Formado apenas por uma célula. E ela é responsável por todas as atividades que o micro-organismo realiza. Alimentação, respiração, eliminação de substâncias tóxicas, reprodução e defesa. Em geral, as células apresentam membrana celular, que é a estrutura que envolve a célula, citoplasma, que é o conteúdo da célula, e o material genético. A seguir, conheça melhor alguns deles. E o que vem a ser esse tal material genético? É um conjunto de informações que determinam todas as características de um ser e que são transmitidas de geração em geração. Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouco sobre bactérias, protozoários, algas e fungos, até a página 145. Então, vamos aqui falar sobre representação de uma célula bacteriana. Então, aqui vocês estão vendo um desenho, né? Ela tem um formato muito simples, pois não há membrana envolvendo o seu material genético, de modo que esse material fica espalhado no citoplasma da célula.
As bactérias, quando cultivadas em ambiente favorável, se multiplicam, né? E esse grupo de bactérias fica conhecido como colônia, ó. Observem aqui. Então, aqui a gente consegue ver. Por quê? Porque elas formaram essa colônia e a gente consegue observar a olho nu. Algumas bactérias são importantes para o organismo, como os lactobacilos, né? Tem até uma propaganda muito famosa aqui dos lactobacilos. Existem também bactérias que habitam o solo, que são importantes para a agricultura. Há ainda as bactérias que são capazes de absorver substâncias tóxicas de um local contaminado, como o de solo, transformando aquele local em um local, né, adequado, um solo adequado. Já os protozoários, né, também são unicelulares. Lembram unicelulares que só possuem uma célula, mas diferentemente das bactérias, nas células há uma membrana que delimita o material genético, formando uma estrutura chamada núcleo. Além disso, eles têm estruturas que auxiliam na locomoção do micro-organismo. E o que vem a ser o núcleo? É uma estrutura que contém o material genético. Olha aqui a representação de um protozoário flagelado como destaque para o núcleo do flagelo. Então, parece um bicho, né? Parece um peixe, uma alga, uma coisa assim, né? Mas é um protozoário. E aqui nós temos a representação de uma ameba, um protozoário ameboide com destaque para o núcleo. Então, aqui nós temos uma ameba e aqui nós temos um protozoário flagelado. Esse parece o quê? Eu já estou ouvindo vocês dizer, tia, parece um ovo frito. Sempre quando eu mostro essa imagem, as crianças dizem isso. Agora, falar um pouco sobre esses protozoários que são encontrados em ambientes úmidos, na água do mar, na água doce, no solo. Alguns desses micro-organismos ajudam no tratamento da água. Quando eles se alimentam de bactérias que são causadoras de doenças, eles estão ajudando no tratamento, enquanto outros são causadores de doença. Então, há o lado bom, né, aqueles que ajudam e aqueles que causam doença. O paramécio e a ameba são exemplos de protozoários. Aqui nós temos a figura A, paramécio, e a figura B, uma ameba. Falando das algas, as algas já são mais conhecidas, né? São seres que vivem em regiões de água doce e salgada. Elas podem habitar lugares úmidos, né? Como pedras na beira dos rios e das praias. Existem algas que são microscópicas, que só podem ser vistas pelo microscópio, e outras que são macroscópicas. Olha o nome, uma palavra nova. Elas podem ser observadas a olho nu. As células das algas apresentam uma organela chamada cloroplasto. Em seu interior está a clorofila, que é aquele pigmento verde para absorver a luz do sol na fotossíntese. Por esse processo, elas produzem o próprio alimento e a maior parte do oxigênio. Lembra que a tia disse que a maior parte do oxigênio não vinha das florestas e sim das algas. E aqui nós temos uma representação, né, de uma euglena, uma alga microscópica cuja coloração verde deve-se à presença da clorofila. E por último aqui, não mais embaixo, temos os fungos. Assim como as algas, existem fungos que são microscópicos, como as leveduras, também já estudamos isso aqui, né? E outros que podemos ver a olho nu, os bolores e os cogumelos. Então, aqui nós temos a célula das leveduras, né, que apresenta um formato oval. Então, os fungos realizam a fotóssíntese, não realizam, pois suas células não têm cloroplastos. Então, eles se alimentam de matéria orgânica ou não. E esse nome vírus, né, tão falado ultimamente, ele vem do latim e significa toxina ou veneno. Então, não é por isso, não é à toa que esses vírus, né, estão tão falados agora devido a essa doença. Vamos estudar um pouco sobre eles. Esse significado deve-se ao fato de que os vírus são pequeníssimas partículas que podem causar doenças. Eles são acelulares. Tio, o que é que significa isso? Acelulares. Eles não se organizam em células. Sendo assim, depende das células dos seres vivos para se reproduzir. Para isso, eles invadem as células de um ser vivo e se multiplicam.
Então, aqui ó, nós observamos a representação dos vírus invadindo uma bactéria. Então, se a bactéria já é minúscula, imagina o vírus. Então, foi o que vocês observaram. 145, temos uma atividade proposta para vocês sobre esse assunto. Vamos lá, a nossa ficha. Eu vou fazer a correção oral, certo? Aqui desse assunto. Deixa eu só aumentar um pouquinho mais. Opa, agora eu aumentei muito. Vamos lá. Deixa eu ir aqui para a minha fichinha para acompanhar com vocês. Tínhamos um quadro e pedia para que vocês completassem. Micro-organismos, nós temos aqui embaixo, certo? E vamos aqui. Para observá-los, o que é necessário para observar um micro-organismo? Um microscópio. Eles estão presentes aonde? Na água, no ar, no solo, fora e dentro do corpo dos seres vivos. E no ambiente, eles participam do importante processo de quê? De decomposição da matéria orgânica. Então, é preciso um microscópio, eles estão na água, no ar, no corpo dos seres vivos e eles participam do processo de decomposição da matéria orgânica. Vamos lá. 78. Nós tínhamos aqui para ligar os pontinhos e formar um microscópio. Essa aqui foi muito fácil. Fácil. Qual a importância desse instrumento? Então, vocês devem ter colocado que eles são importantes porque permitem a ampliação de imagens a serem observadas, facilitando o quê? No estudo de seres microscópicos, para ajudar a fazer remédios, estudar doenças. Aí hoje, na 79 e 80, vocês vão estudar. Deixa eu vir para cá. Relacione as imagens com os números de micro-organismos, fungos, bactérias, vírus e protozoários. Aí você só vai ligar. Questão 2. Escrever uma frase com algo que você saiba sobre os micro-organismos ao lado de cada imagem. Sobre os vírus, sobre as bactérias, sobre os protozoários e sobre as algas e os fungos. Então, tia, eu posso escrever o que tem lá no livro? Sim. Vamos chegando aqui ao final da nossa aula de ciências, certo? Esse assunto é um assunto bastante complexo, eu sei, mas vocês sabem sempre que eu estou disposta a ajudar. Qualquer dúvida, me chamem, leiam novamente, é algo que eu sei que não é muito simples de ser compreendido, mas também não é muito tão complicado. Qualquer dúvida, me chamem que eu ajudo vocês. Até a nossa próxima aula.